De volta com a Educadora Entrevista, aqui na companhia da Andréia Braga, que é otorrinolaringologista. Andréia, obrigado pela participação com a gente. Bom dia. Bom dia. Bom, vamos falar um pouquinho dessa questão da triagem auditiva neonatal, né? Para quem não sabe do que se trata, Andréia, o que é? Bom, a triagem auditiva neonatal é um conjunto de ações que a gente faz para garantir a boa audição da criança, né? Então, ela é composta primeiro pelo diagnóstico, então toda criança recém-nascida passa por exames de triagem. É o que se chama de teste da orelhinha. Teste da orelhinha, começa por ele. E para fazer o diagnóstico, né? Então, para a gente saber se existe essa perda auditiva ou não. A partir do momento que tem o diagnóstico da perda de audição, aí a gente faz o tratamento. Vai depender do grau de perda de audição, o tipo, mas basicamente é composta pela adaptação daquele aparelhinho de audição que coloca no ouvido. E a terceira etapa é o monitoramento e o acompanhamento das crianças que têm algum fator de risco para perda de audição ou que tem a perda de audição e está em tratamento. Né? Essas ações têm que ser realizadas obrigatoriamente em todas as crianças, de preferência até o primeiro mês de vida. No caso das crianças que ficaram internadas por muito tempo, por ter nascido prematura ou outra patologia, isso pode ser feito até os 3 meses, mas toda criança tem que passar por essas etapas. E o objetivo real da triagem auditiva neonatal, na verdade, é diagnosticar precocemente essa perda de audição, para intervir o mais precoce possível e dessa forma garantir um desenvolvimento de linguagem, de fala, de aprendizagem normal ou o mais perto do normal possível. E uma questão prática que a gente observa é que no passado não eram feitos os testes. E aí se descobria essa deficiência auditiva tardiamente, quando a criança já apresentava dificuldade de fala, entre outras situações. Isso. Antigamente era feito muito mais nas crianças com esses fatores de risco que eu falei de perda de audição e não era feita em todas as crianças. Então muitas delas passavam despercebido e como a primeira infância é a fase de aquisição da linguagem, da fala, se você para de estimular nessa etapa, depois para recuperar o atraso é muito difícil. Né? Por isso que agora com essa triagem auditiva neonatal universal, que a gente chama até de TANU, né, que é obrigatoriamente fazer em todas as crianças, consegue abranger todas as crianças para que a gente forneça, né, um bom desempenho para elas. E se dizia muito no passado, né, a gente observava isso, da questão da deficiência conjugada, né, porque é isso, apresenta problema de audição, começa a apresentar problema de fala, uma coisa vai desencadeando outras. Isso, a criança só fala e desenvolve a linguagem de forma adequada se ela ouvir bem. Então, qualquer alteraçãozinha na audição que ela tiver vai prejudicar, né, a adquirir a linguagem, a fala, depois a aprendizagem na escola, o rendimento escolar. Então, é um conjunto de deficiências que ele vai adquirindo por conta dessa perda auditiva. Né? E ainda existe um desconhecimento muito grande do teste, né? Eu ainda vejo depoimentos de pessoas que no primeiro momento tinham medo de levar a criança para fazer o teste, porque assimilavam ao teste do pezinho, né? Vai furar a orelha da criança, vai doer, né? Tinha muito disso. Não, é um exame super tranquilo. O teste da orelhinha, que é realmente o teste de triagem, a criança vai para o hospital, coloca um foninho de ouvido na orelha, a gente emite um som e o ouvido da criança emite um outro som como resposta, e a gente capta esse reflexo. Então é um exame assim, que o exame em si dura segundos, né, mas aí tem a anamnese, tem o acolhimento da criança, isso demora meia hora mais ou menos. É um exame indolor, totalmente indolor. É muito importante que a criança esteja tranquila durante o exame, porque qualquer movimentação, tosse, espirro, pode alterar esse exame. Então, assim, a mãe tem que estar ciente disso para deixar a criança o mais tranquilo possível. E esse é o teste da orelhinha, né? Depois, a gente tem outros exames que a gente faz, no caso de fator de risco ou falha desse exame, mas também todos são indolores e bem tranquilos de fazer. Às vezes tem isso, né? Tem um chorinho
por causa do incômodo, ou porque a criança quer dormir, etc. Mas ainda assim é o que se coloca muito bem, né? Não dói e é fundamental que se faça. Fundamental, porque é um exame muito simples, indolor, rápido e muito sensível. Então, ele detecta alterações muito facilmente, né? E é importante a mãe estar ciente disso, porque a mãe estando tranquila, a criança acaba ficando tranquila também, né? E uma coisa muito importante de falar também é que, assim, a criança acabou de nascer, então tem algumas alterações no ouvido dela, um inchaço que pode ter logo depois de nascer, principalmente no parto normal. Então, o teste, falhando no teste, não é para ficar preocupada, porque é uma coisa que pode acontecer, né? Por isso que a gente refaz o teste, etc. e tal, mas não necessariamente falhou no primeiro teste é um indício de perda de audição, para a mãe ficar mais tranquila também com relação a isso. Perfeito. É como qualquer exame, né? Você faz a primeira vez, você tem que fazer um segundo exame para comparar, para observar. Isso. Na verdade, assim, a gente sempre divide, quando a criança chega para fazer essa avaliação, a gente divide em 2 grupos, que são as crianças sem fatores de risco para perda de audição e as crianças com fatores de risco para perda de audição. A grande maioria não tem nenhum fator de risco, acaba fazendo o teste da orelhinha somente, passa e a gente só dá orientação. As crianças com fatores de risco, a gente tem que ter um cuidado especial, né? Então, o que são esses fatores de risco? É uma lista grande de fatores de risco, mas é basicamente a criança que nasceu com baixo muito pequeno, com peso muito baixo, então 1,5 kg, ou que teve aquela notinha quando nasce muito baixa também, que é o Apgar, né? Então, se foi de 0 a 4 no primeiro minuto, ou de 0 a 6 no quinto minuto, também é um fator de risco. Se a mãe teve alguma infecção durante a gestação, então toxoplasmose, citomegalovírus. Se a criança teve infecção logo depois que nasceu, então meningite. Então, tem vários fatores de risco que a gente considera para classificar essa criança como de fator de risco. Essa criança de fator de risco não vai fazer só o teste da orelhinha. Ela vai fazer o que a gente chama de potencial evocado encefálico de tronco encefálico, que é o PEAT. Né? Um exame também que coloca uma olivinha dentro do ouvido, a criança tem que estar bem tranquila, de preferência dormindo. A gente coloca uns eletrodos no rosto da criança, emite um som no ouvido e esses eletrodos vão captar esse estímulo no cérebro da criança. Né? Então, ele é mais sofisticado, ele é um pouquinho mais complicado, e a gente faz nessas crianças com fatores de risco para não deixar passar nenhum tipo de perda de audição, né? Então, essa criança com fator de risco faz o teste da orelhinha, faz o PEAT, e se realmente tiver a perda de audição, aí a gente encaminha para tratamento. Perfeito. Pensando exatamente nessa questão prática aí, né? Muitas vezes a pessoa fala assim, não, a criança não se enquadra no grupo de risco. Não quer dizer que não tenha nenhum problema. Exatamente. Então, assim, tem estudos mostrando que a criança que não tem fator de risco, né, a porcentagem de perda de audição é a mesma do que com fatores de risco. É diferente, mas existe a possibilidade. Né? Então, tem que ser detectado e o exame da orelhinha é muito simples para a gente ficar evitando, né, um método de prevenção de alteração de desenvolvimento da criança. Nós falávamos no último bloco dessa importância da descoberta o mais rápido possível, né? A Natália coloca uma questão aqui. O ouvidinho da criança ainda se desenvolve depois que ela nasce? Todo o ouvido, a região externa, o conduto, o ouvido médio, estão todos formados assim que a criança nasce. O que pode alterar um pouquinho é a transmissão desse estímulo sonoro para o cérebro. Então, ela vai maturando, né? A gente não sabe como que é a qualidade do som que a criança acaba escutando, mas a gente presume que com o desenvolvimento vai ficando mais refinado a captação a interpretação desse som. Mas o ouvido está completamente formado assim que a criança nasce. E de fato é isso, né? Se tem essa questão prática aí de descobrir, olha, tem um probleminha. Hoje você sabe que você tem acesso a tecnologias, a tratamentos extremamente modernos e que você já pode intervir no início. Exatamente. Por exemplo, o tratamento habitual, né, o mais comum, é a adaptação do aparelhinho de audição. O que esse aparelhinho faz? Ele aumenta o volume que a criança está ouvindo. Então, uma criança que tem uma perda leve, moderada, ela não ouve completamente normal, com esse aparelhinho ela pode chegar próximo ao normal, se não normal.
né? Então, ela vai ter uma vida normal, vai desenvolver a fala e a linguagem normalmente por conta desse aparelhinho. Existem crianças que realmente nascem sem audição, anacúsico, que a gente chama, perda total, ou severa, profunda. Nesses casos, existe inclusive a possibilidade de fazer o implante coclear, né? Que a gente substitui o ouvido dela por um implante e coloca o estímulo direto na cóclea. Então, a criança chega com uma audição próxima ao normal, sendo que ela seria realmente um deficiente auditivo completo. Né? Então, existem outras coisas também. A criança que não tem o conduto auditivo, que o buraquinho não é aberto, existe a possibilidade de colocar aquele aparelhinho que é o Barra, que é um aparelho que vai direto no crânio, também estimula de forma adequada a audição. Então, o importante é a gente instituir esse tratamento precoce, porque aí a gente não vai perder essa janela de aquisição da fala e da linguagem da criança, que é tão importante, né? Perfeito. E, de fato, né, essa possibilidade aí, e que a gente pontua dentro do período de informação, né, a gente sabe que sempre a APAE tem esse período extremo aí de sensibilização, de informação nesse período do ano, mas realiza essa sensibilização dia a dia, com os exames, com os profissionais, com a equipe, realizando todas essas ações. Mas a importância é disso, né, o quanto saber precocemente, já intervir, para que a criança tenha o seu desenvolvimento normal de fala depois, o seu rendimento escolar normal, e não acabe sendo punida por um descuido nosso, né, enquanto responsáveis. Exatamente, porque a perda de audição, ela não é um problema externo que a gente consegue identificar facilmente, né? Então, o pé torto ou um problema na coluna, ele é uma deficiência que a gente só vai notar quando realmente já tiver com as consequências, quando ele já tiver com atraso, já tiver com rendimento escolar prejudicado. Então, a gente tem que fazer esse teste de triagem para evitar esse atraso, né? Às vezes a criança fica até taxada de deficiente intelectual por conta disso, e na verdade ele só não ouve direito, por isso que ele não responde direito. Então, é o que você disse, é uma obrigação de quem cuida zelar por essa prevenção, né? E a APAE realmente ela faz isso o ano inteiro, o número de pacientes que a gente atende é bem grande. A APAE tem esse programa também de monitoramento e acompanhamento muito forte, né? Então, mesmo as crianças que não têm perda de audição, isso não garante que mais para frente ela vá ter. Então, toda a instrução que é feita para a família que chega lá é importante para diagnosticar a perda que está presente, mas também para evitar futuras perdas de audição. O José Carlos aqui também com uma questão, né? Descobriu cedo essa ação. Aí ele coloca isso, né? Por exemplo, que você falou do implante coclear. Já é encaminhado mesmo o bebezinho? Isso o objetivo da triagem auditiva neonatal é que até os 6 meses a criança comece com tratamento. Então, se ela tiver qualquer tipo de perda, o tratamento tem que ser instituído até 6 meses. Né? Implante coclear, antes era feito até depois de 2 anos, ultimamente está sendo feito, quanto mais precoce, melhor é. Então, é desde criancinha mesmo que faz o tratamento. E exatamente por isso, né? A tecnologia evoluiu, as microcirurgias, porque acaba quase sendo uma microcirurgia quando a gente pensa no bebê, evoluíram, toda a parte de equipamento evoluiu demais e é extremamente seguro para a criança e é benéfico que se faça. Isso, exatamente. Uma coisa que é importante falar também são os marcos de desenvolvimento, que é isso que eu estava falando. A criança vem, faz o teste da triagem, deu normal, recebe alta, mas os pais têm que ficar sempre monitorando esse desenvolvimento para que em qualquer momento do desenvolvimento da criança ela notar alguma alteração, ela volte ao otorrino ou ao pediatra para questionar isso e refazer os exames de audição, né? Então, tem uns marcos de desenvolvimento da fala e da linguagem que a gente segue, né? Então, assim, a criança até os 3 meses, por exemplo, ela só assusta com som ou acalma com uma música num som mais de moderado a forte. Dos 3 aos 4 meses, ela começa a soltar alguns sons e começa a prestar atenção no som que ela ouve. Dos 6 aos 8, ela começa a localizar o som. Então, se tem um som lateral, ela vira a cabeça para localizar o som e vai aumentando o balbucio que a gente fala, né, que é ficar falando as palavrinhas. Com 1 ano, ela começa a falar a palavra,
não, papá, dadá, e começa a obedecer a ordem. Então, bate palminha, manda um beijo. Com 1 ano e meio já fala 6 palavras. Com 2 anos já faz uma frase de 2 palavras. E com 3 anos já está falando sentença. Né? Então, isso aí são os marcos, assim, até essa idade a criança tem que estar fazendo isso. E os pais têm que estar conscientes disso para que, se tiver sentindo que tem alteração, procurar o especialista para intervir o mais precoce possível. Né? É importante falar também que os prematuros, na verdade, essa conta é feita com a idade corrigida. Né? Então, se a criança nasce 1 mês antes do normal, essa idade é computada 1 mês depois, né? Porque é pela idade corrigida do bebê. A gente falava aqui no intervalo a respeito disso, né? E é o que a Carla coloca, a ligação de audição com equilíbrio. E se isso também, né, quando é feito o diagnóstico, né, também é uma questão de ganho aí para a criança. O aparelho do equilíbrio é o mesmo do aparelho da audição. Na verdade, é um sistema conjunto, né? A cóclea, o ouvido médio, os ossículos, isso faz parte da audição, e o vestíbulo, com canais semicirculares, é referente ao equilíbrio. Então, é o mesmo sistema para sensações diferentes, né? Na criança, pode ter uma alteração de sistema vestibular associado com a cóclea, né? Então, o equilíbrio associado com a audição, mas normalmente a criança consegue compensar isso ao longo do tempo pelo aprendizado, por uma compensação central, né? O cérebro acaba compensando isso aí. Então, na criança é muito difícil a gente ver essa associação de perda de audição com desequilíbrio. A gente acaba vendo mais no adulto mesmo que essa diferença fica grande. Por exemplo, no adulto que tem uma perda de audição só de um lado e o vestíbulo acometido também só desse lado, né, o labirinto, aí ele acaba tendo a tontura por uma simetria dos 2 aparelhos, de um lado e do outro. Mas na criança é um pouco incomum isso aí. Uhum. A Clara, que coloca uma outra questão também relacionada, não diretamente à prevenção nesse sentido, mas à prevenção da audição. Hoje nós observamos os jovens com o uso excessivo de fones e num volume muito alto. Isso vai prejudicando a audição. Com certeza. Então, a gente fala que a pessoa que estiver com fone de ouvido ouvindo alguma música, uma pessoa a 1 metro de distância não pode ouvir esse som. Né? Esse é mais ou menos assim o volume que é permitido de expor o ouvido a esse ruído, porque o ruído intenso por tempo prolongado pode sim dar uma perda auditiva permanente, inclusive pode gerar zumbido, né, que é uma queixa bem frequente e muito incomodativo. Então, é uma forma de prevenção importante isso aí, orientar os adolescentes, as crianças a não utilizarem com volume muito alto esse dispositivo, né? Porque é o que se falava, né? Nós temos o problema de audição aí de nascença, né, com os problemas associados, mas a gente tem cada vez mais gerado problemas na rotina, né? Por um lado, a gente percebe na indústria, exatamente, em outros ramos, que tinham atingido índices alarmantes, aí começa a se usar EPIs, equipamentos de prevenção, aí os índices começam a decair, e aí a gente, por vontade própria, começa a danificar a audição. Exatamente. Essa cultura, né, de prevenção nas indústrias, com o uso de proteção auricular, foi um avanço bem grande, né, porque em adulto é uma das principais causas de perda de audição. Além da idade, né, a induzida por ruído é uma das principais causas de perda de audição no adulto, e do zumbido, que às vezes acaba incomodando até mais do que a perda auditiva. Uhum. E é uma questão que não tem volta. Não, é cicatriz. Normalmente não tem volta. Depende muito da causa da perda de audição, mas a grande maioria das perdas auditivas induzidas pelo ruído são permanentes. E no caso dos fones, né? Existe fone de ouvido um pouco mais seguro? Não, é o volume mesmo, né? O de inserção, ele tem os problemas que pode dar no conduto auditivo, a fonte sonora está um pouco mais próxima do ouvido, então, de preferência, o externo, né? Mas o que mais impacta na perda de audição é realmente o volume e o tempo de exposição.
Até porque os pequenos, eles não isolam o ambiente externo, então, querendo ou não, a pessoa aumenta um pouco mais o volume. Acrescenta um ruído, né? Sem dúvida. E, de fato, são tecnologias e questões que estão na rotina e que a pessoa não percebe porque não é o uso de uma vez, mas é a rotina de uso que vai danificando. Exatamente. É igual hipertensão, né? É uma doença que a gente não sente, mas se for mantendo, mais para frente vai dar consequências que aí já não tem volta mais. Então, é a mesma coisa com exposição a ruído. Uma coisa que ao longo do tempo você não vai percebendo, na hora que realmente já vem a perda de audição, vem o zumbido associado e aí já não tem mais volta. Não é o salzinho de hoje, é o de todo dia acumulado. Todo dia. É Exatamente. a mesma coisa com o som aí. No caso das crianças e dos bebês, muitas vezes, por si só, os pais não vão desconfiar, né? Só quando vai entrando na idade da fala, por isso que o exame é importante, né? Não tem nenhum sintoma inicial. Não tem nenhum sintoma inicial. Às vezes tem algumas coisas externas que levam a gente a questionar se existe uma perda de audição ou não. Então, se tem alteração de conduto, de ouvido, algumas síndromes genéticas, que são coisas externas que a gente associa com perda de audição. Mas a grande maioria não tem nada. E, na verdade, o que vai guiar são mesmo esses marcos de desenvolvimento que eu falei da linguagem, da fala, que o pai e a mãe vão desconfiar que existe alguma coisa antes de ter o atraso efetivo da fala e da linguagem. Né? Então, é o exame de triagem que realmente vai assegurar que essas patologias sejam identificadas na hora certa. Né? A Lúcia coloca uma questão também interessante aqui a respeito do exame, né? Você falou que é muito simples, ela pergunta em média qual a duração do exame. Bom, o teste da orelhinha, que é a OTM Sonhos, demora de 15 a 30 minutos, né? Desde que chama o paciente, pergunta tudo que tem que perguntar, posiciona o paciente, coloca a olivinha, retesta, né? Às vezes não vedou direitinho a oliva, tem que trocar a oliva, então no máximo uns 30 minutos. E o PEAT, né, que é aquele com os eletrodos na cabeça, de 40 a 1 hora no máximo também. O teste em si, que é colocar a olivinha e dar o estímulo, dura segundos. O PEAT já demora uns 10 minutos, né, mas o processo todo é meia hora para o teste da orelhinha e 1 hora no máximo para o PEAT. E demora mais isso, né, o preparativo para o exame do que o exame em si. Do que o exame em si, com Perfeito. certeza. Nessa questão, a gente comentava aqui no intervalo dessa soma da APAE, né, que faz pezinho e orelhinha no mesmo momento. Isso acaba, de certa forma, potencializando os dois exames. Exatamente. Então, assim, o maior medo na triagem auditiva neonatal é perder algumas crianças durante esse processo, né? Então, toda criança tem que fazer o teste da orelhinha. Aqui em Batatais, o teste não é feito na maternidade, ele é feito na PAI. Então, o fato da gente agregar o teste do pezinho junto com o teste da orelhinha faz com que a gente tenha menos faltas, né? Então, a gente tem medo da mãe não sair da maternidade e não ir para a PAI fazer esse exame. O fato de estar com o pezinho associado aumenta a aderência, né, desse exame, e Batatais é conhecido realmente até fora daqui por conta dessa eficiência, né, de conseguir abranger toda a população por conta dessa associação dos exames. E daí essa importância altíssima das mães, né, ou dos responsáveis irem com a criança para fazer o exame, porque vão estar fazendo o conjunto dos exames, né, vão estar com os exames do pezinho também, que aí a gente aumenta gigantescamente o número de enfermidades que podem ser diagnosticadas e resolvidas. Eu acho que isso é interessante. Exatamente. São todas patologias que, com diagnóstico precoce, tratamento precoce, evitam doenças e déficits no desenvolvimento da criança que são extraordinários, né? Então, a mãe, o pai, como responsável pela criança, têm uma obrigação bem forte de comparecer nesse dia para o melhor desenvolvimento do seu filho, né? Nós sempre falamos ano a ano a respeito disso, né, que esse trabalho de prevenção é de fato o primordial da PAI.
Porque se ele é levado a sério, seguido à risca, a quantidade de tratamentos pequenos, rápidos, que são inseridos aí e que corrigem problemas futuros que, se não são realizados nesse primeiro momento, a criança carrega sequelas para o resto da vida. Isso mesmo, é desse jeito mesmo. Na questão prática aí do exame, Ivan questionando aí, né? Você falou, olha, o exame indicou algum probleminha, vai fazer uma segunda etapa, vai aprofundar esse exame. Aí ele pergunta a respeito desses tratamentos, né? O que é feito caso existam algumas detecções. Então, por exemplo, o teste da orelhinha, como eu falei, ele é muito sensível. Então, qualquer alteraçãozinha no conduto pode dar alterado. E se, por exemplo, a gente tirar uma cerinha que tiver no ouvido ou esperar desinchar o conduto auditivo, isso aí pode melhorar com o tempo. Por isso que a gente sempre repete o teste. Então, faz um teste da orelhinha, falhou, dali 15 dias, um mês, repete o teste. Falhou esse teste, aí a gente vai para o PEAT. Falhou nesse teste, repete o mesmo exame, o PEAT. Só depois desses 4 exames feitos e falhou nos 4 e já teve a avaliação do otorrino, então já viu que não tem cerinha, não tem inflamação no ouvido, não tem alteração nasal que possa estar contribuindo para essa alteração auditiva, aí sim ele vai para a avaliação do tipo da perda de audição e o grau da perda de audição, que são outros exames mais complexos. E a partir daí se define qual que é o tratamento. A maioria são colocado aparelhinho de audição, mas pode ter o implante coclear, a colocação do barra e vários outros tratamentos. Gilberto, colocando aqui, né, a questão dos aparelhos, né, que são colocados. Ele pergunta se a criança acaba fazendo um implante, coloca um aparelho, ela vai ter que conviver sempre com o aparelho. Sempre. Provavelmente sim. Na verdade, esse aparelho aqui em Batatais a gente encaminha para o HC para fazer a adaptação, né? Então, ele coloca o aparelhinho no HC, fica lá até adaptar completamente, depois ele vai fazer a reabilitação aqui com a gente lá na PAI. Então, o acompanhamento do aparelho, a terapia com a fono para acompanhar é feita aqui. De tempos em tempos, a gente repete o exame de audição para ver se existiu alguma piora, se o aparelho tem que ser mudado ou o volume tem que ser aumentado, mas, a princípio, o uso é permanente desse aparelho, com todas as adaptações ao longo do tempo, mas normalmente é feita para sempre, né? E, de fato, acaba se vendo aí a questão de, olha, o aparelho é uma coisa muito menor comparado aos ganhos de qualidade de vida que essa criança passa a ter. Eu acho que assim, ainda o aparelho de audição ele tem muito preconceito envolvido, né? Eu falo que é como se fosse um óculos, tanta gente usando óculos aí como, né, para ajudar na visão e melhorar o desenvolvimento. O aparelho de audição é a mesma coisa, né? Então ele tem que ser usado como um adereço para saúde, na verdade, muito menos para estética, né? E sempre acaba se vendo aí essa questão de, o aparelho gera um preconceito, mas vai ter um preconceito maior ainda se tem uma deficiência agregada por não utilizar. Isso mesmo, porque é o que eu falei, a criança que não ouve, ela acaba tendo um rendimento escolar abaixo do previsto, uma aprendizagem menor, então ela pode acabar sendo taxada com uma inteligência menor e, na verdade, ela só não está ouvindo direito. Se você corrige esse déficit auditivo dela, ela vai se desenvolver normalmente, né? Então, corrigindo essa alteração, você vai evitar traumas futuros, com certeza. Em média, né, a gente estava falando da questão aí do tratamento em si, do implante, é o que o Guilherme coloca, né? Na questão de uma cirurgia para um implante, né? Em média, qual o procedimento? Dura muito? Tem que se refazer implantes ao longo da vida ou não? Normalmente, então, até os 6 meses a gente tem que instituir um tratamento. Sempre antes de fazer o implante, a gente coloca o aparelhinho para ver qual que é o benefício desse aparelho para a criança. Não existe a criança que tem isso aqui vai direto para o implante coclear. A gente sempre tenta o aparelhinho de audição. Então, tem um tempo de adaptação com esse aparelhinho e depois, se a gente observa que não está sendo suficiente, aí coloca um implante coclear. Quanto mais cedo, melhor, mas vai depender de cada caso.
O implante coclear normalmente não precisa refazer a colocação, mas é o que você falou também, a cada ano existe a tecnologia melhor do que a outra, então nada impede que uma criança que fez um implante há 10 anos, agora com uma tecnologia mais avançada, refaça para colocar um aparelho de melhor qualidade, né? Mas a princípio ele pode ficar com esse aparelho para sempre. A vida toda. O Augusto coloca isso, né? Se evoluiu a qualidade dos aparelhos nesse sentido, e se as pessoas ouvem exatamente como nós. O processo de adaptação do aparelho de audição é muito mais difícil para o adulto do que para a criança, porque o adulto ele já tem essa noção de como que é a audição normal e o aparelho ele vai aumentar o volume, mas pode trazer algumas consequências, como a gente estava falando também do microfonismo, se ele estiver mal adaptado, ele gera um ruidinho de fundo. Então é um processo, essa adaptação no adulto é mais difícil. Para a criança que nunca ouviu direito, a adaptação é um pouco mais fácil, porque apesar dela não ouvir igualzinho que ela ouviria se não tivesse uma perda de audição, como ela nunca entrou em contato com essa audição normal, a adaptação é mais fácil. Não é completamente igual, mas com a tecnologia de hoje em dia fica bem próximo do normal. E se nota essas diferenças com o período de fala, aí, por isso muitas vezes tem que entrar uma fono para... Isso, para estimular, né, de forma adequada essa criança que está ouvindo com o aparelho, mas precisa de um estímulo a mais, que é esse acompanhamento, esse monitoramento que a fono faz, para que ela se desenvolva normalmente. Por isso que é importante que nós adultos também colaboremos aí com o processo de fala da criança, né? O adulto muitas vezes estraga o processo de fala, a gente tem mania de falar no diminutivo, ou falar fazendo vozes, isso dificulta o processo de aprendizagem da criança. Isso, hoje em dia a gente usa muito dispositivo eletrônico também, então tablet, televisão, esse não é o estímulo ideal para a criança, então ler uma história, contar uma história, conversar de frente com a criança, pegar de volta o que a criança está falando, né, estimular esse contato entre as pessoas é muito mais interessante do que realmente deixar na frente da TV ou deixar um tablet para distrair a criança. É muito importante esse estímulo dentro de casa e a fono, inclusive, orienta isso durante as terapias, né? Como é que a família faz para ajudar a criança nessa melhoria. Bom, só para a gente finalizar aqui, né, lembrando disso, né, toda criança que nasce no município recebe esse encaminhamento para ir até a PAI, fazer o exame da orelhinha, o do pezinho, e é fundamental que os pais façam, né? Em que período normalmente é feito aí pós-nascimento? Obrigatoriamente até 1 mês de idade, e para as crianças que tiveram necessidade de internação mais prolongada, no máximo até 3 meses, para que até 6 meses a gente comece o tratamento e não tenha prejuízo do desenvolvimento. Eu acho que é muito importante isso que você falou, então todas as crianças têm que fazer esse exame, obrigatoriamente. Os pais têm que ficar atentos com relação ao desenvolvimento desses marcos de desenvolvimento da criança, porque pode ser que ele tenha um exame normal a princípio, mas nada impede que isso vai evoluir mais para frente por uma perda e eles que vão entrar em contato com a gente para fazer esse diagnóstico e tratamento precocemente. Perfeito. André, quero agradecer a presença no seu nome em toda a equipe da PAI aí, que faz esse trabalho fantástico, deixar mesmo esse alerta, né, para que a gente tenha essa rotina pontual aí, né? Olha, tem amigos, tem familiares que acabaram de ter filho, né, cutuquem, né, falem para ir, cobrem essa ida até a PAI, porque é fundamental para a qualidade de vida futura dessa criança. A gente só tem a agradecer as informações e deixa o espaço aí para outras visitas aqui ao programa. Ótimo, muito obrigada, foi um prazer estar aqui e realmente eu sou fã do que a PAI faz e se for para promover essas atitudes eu estou à disposição. Maravilha. Bom, no próximo bloco eu converso com o vereador Boy, nós vamos falar um pouquinho a respeito do trabalho do vereador no Legislativo Municipal. Voltamos já. Sexto bloco do Educador Entrevista, nós vamos falar um pouquinho a respeito do trabalho do Legislativo na companhia aqui do vereador Boy. Obrigado pela participação com a gente, boa tarde. Boa tarde, meu amigo e nobre colega, boa tarde a todos os moradores de Batatais, agradeço pela atenção com a minha pessoa e nós estamos aqui para somar também, tá? Então a população nos dá esse apoio todo para nós, que nós possamos fazer um bom trabalho e chamar eles para a gente, para que possa ter alguém que possa representar eles bem em nossa cidade.
Bom, está indo para Brasília, né, para tentar algumas parcerias para o município, alguns recursos. Qual que é o cronograma na nossa capital? Isso é tão importante, porque a gente tem que mostrar para a população, porque realmente o ano que vem está vindo a eleição aí. E a gente tem que ficar focado e ver os deputados que nos ajudam, não é verdade? Vou te dar um exemplo, o nosso ONS aqui. Não tem um perito, não tem como, gente. A população sofre por causa disso. E eu te falo que várias pessoas me procuraram, vários munícipes, estive lá conversando com o responsável para poder solucionar esse problema. Então, ali é tudo cargo político. E o que eu vou fazer? Eu vou para Brasília, conversar com meu amigo Balê, que ele é deputado federal aqui na nossa região, e também conversar com o Nelson Marqueselli, que possa solucionar esse problema para nós e mandar médico para a nossa perícia, para fazer a perícia aqui na Previdência Social de nossa cidade. Hoje você pega ali, hoje era para ter uma estrutura mais ou menos de uns 10 funcionários. Está com 3 e agora vai aposentar uma lá, vai ficar com 2. Como é que vai atender a população? Sendo Batatais, mais 3 cidades da nossa região. Então é complicado. A hora que o cidadão precisa fazer a tua perícia, não está tendo. Então manda Sertãozinho, Franca ou Ribeirão Preto. Da vez que chega lá, falta um pequeno detalhe, volta para trás. Então é muito cansativo. É aquelas pessoas que estão aguardando para poder receber o teu salário mínimo, que depende para poder sobreviver. Então é muito complicado. E a intenção nossa é correr atrás em cima de si para poder solucionar o problema. E outra coisa que eu vou correr atrás, que é a Faculdade de Agronomia para a nossa cidade. Então vai ter um braço intercalando São Carlos para Batatais. Então a gente vai levando um ofício, pedir para os deputados que nos ajudem se tem possibilidade de trazer isso para a nossa cidade. E ao mesmo tempo trabalhar em cima da nossa Seretran também, que tem que resolver esse problema, porque é um problema que está muito sério. Então, o trabalho é focado mesmo mais nessa parte para poder trazer algo de bom para a nossa população. E nós temos visto, infelizmente, isso, né, Boy? Trabalhos e atribuições que eram, né, da federação ou do Estado, que estão sendo empurrados goela abaixo do município, né? Olha, quer manter o serviço, você tem que pagar o aluguel, pagar a luz, pagar a internet, pagar a água, pagar o funcionário. Daqui a pouco é a cidade que está fazendo o serviço sem ter recursos para isso. Exato. Enquanto a nossa carga tributária só sobe e a gente não entende mais para manter o quê, já que estão empurrando tudo goela abaixo da cidade. É verdade. Então, esse é um negócio muito importante, porque a população tem que estar ciente. E a população está pagando por isso, porque ela controla com os seus impostos, não é verdade? E a hora que precisa desses benefícios, que é o direito do cidadão. Batatais, não só Batatais, mas do Brasil inteiro. Então, a hora que chega na hora da pessoa adquirir o teu benefício, trabalhou 35 anos, e chega na hora que eu preciso desse apoio, na hora você não tem. Então, o que você tem que fazer? Brigar com nossos governantes que possa solucionar esse problema, porque ninguém está fazendo nada de graça. Os nossos munícipes estão pagando por isso. Então, é complicado, várias pessoas me procuraram, porque tem pessoas idosas, tadinho, que trabalhou a vida inteira para poder receber um salário mínimo, que dá 980 e poucos reais, e está contando com esse dinheiro. Então, a hora que chega para você fazer essa perícia, isso aí que mata a gente. Ver a situação de certos munícipes, não tem como, talvez nem sair daqui para poder ir em Ribeirão Preto, ou Sertãozinho, ou Franca, e fica essa demanda. Então, você vai lá. Então, quer dizer, é um constrangimento muito forte para a nossa população. Então, nós temos que resolver, não só eu, Boy, mas todos os vereadores da nossa cidade, está tudo empenhado nessa parte. E nós temos que trazer benefícios que realmente vocês estão pagando por isso. E é um direito do contribuinte, não é verdade? Então, a intenção nossa é correr atrás. Eu vou até onde que vier aqui, que eu vou atrás para poder solucionar esse problema. Perfeito. E, de fato, né, hoje a gente percebe essa importância vital da ponte do vereador com o seu deputado, com os senadores, enfim, com qualquer estrutura partidária aí que possa trazer benefícios para a cidade. É que nem nós estava comentando agora, Luciano, a respeito da Seretran da nossa cidade. Hoje, Batatais está com mais de 60 mil habitantes. Então, você vai na vizinha cidade nossa, que é Brodowski, você chega lá, você vê uma Seretran daquela, você dá orgulho para você. E nós, batataenses, estamos com essa dificuldade, não é verdade? Por quê? Os órgãos lá de cima não estão vendo nós aqui como cidadãos, não é verdade? Porque ninguém está fazendo nada de graça, é tudo pago. Então, onde já se viu um absurdo, pela informação que eu tive hoje, depois eu saindo daqui, vou tirar uma informação mais profunda, que o pessoal que está fazendo os documentos aqui está mandando para Franca. Então, gente, não tem condições, é um absurdo isso aí. Então, nós temos que trabalhar em cima para poder solucionar esse problema. Então, é um negócio muito grave, nós não podemos, a situação que nós estamos passando não pode. Então, é um estado de calamidade pública, porque os cidadãos já não sabem para mais onde correr, não é verdade? E a gente que anda o dia todo, aí eu procuro dar atenção para todas as pessoas que me procuram, e tem certas coisas que não estão no alcance da gente. O que a gente faz? É poder correr, brigar e dar atenção para o nosso cidadão batataense. Bom, a gente falava no bloco passado a respeito dessa questão, né, de muitos serviços que foram repassados para a prefeitura sem
o devido valor financeiro agregado aí. Um deles é a questão da iluminação pública, que infelizmente, né, a própria empresa que tem a concessão não dava conta de fazer e acha que as prefeituras têm condição sem receber um centavo por isso. Sim. Eu quero alertar a nossa população, porque lá atrás, eu acho que quando o prefeito aceitou pegar essa responsabilidade do município, eu acho que ele devia ter cortado, porque a responsabilidade não é da prefeitura, nem dos municípios, sim da companhia, porque ela está sendo paga por isso. E das vezes, cidadão, você que está nos assistindo agora, você sabe quando a gente paga cada poste de luz, que fica 12 horas acesa por noite, a faixa de R$2 por poste. Entendeu? Então é bom você ficar sabendo disso, porque das vezes muitas pessoas ficam preocupadas, às vezes fica uma lâmpada 24 horas acesa, a responsabilidade é da companhia Força e Luz. Agora, pegar essa responsabilidade, o município nosso, por exemplo, o pessoal da prefeitura, sair trocando lâmpada, nós não temos estrutura para isso. E essa responsabilidade tem que passar de volta para a companhia Força e Luz, na verdade, que é a responsabilidade deles. Agora fica essa situação, você pega uma luz, por exemplo, você pega lá no Dom Romeu, eu contei lá 16 lâmpadas queimadas, você vai aqui na Travessa de Tororó, mais 4 lâmpadas queimadas, estou dando os exemplos, em outros bairros. Então, quer dizer, a prefeitura não tem suporte para poder fazer todo esse trabalho, é muito perigoso. E a companhia já tem o pessoal qualificado para fazer todo esse trabalho. Então, nós temos que trabalhar para passar essa responsabilidade para ele, que é a responsabilidade da companhia, não sim do município. Resultado, é o que está acontecendo. Porque, das vezes, hoje mesmo, 2 pessoas me ligaram, até fornecendo a lâmpada, mas não pode fazer isso. A responsabilidade não é do município, já estão pagando a tua energia para isso, para dar sustentação e a manutenção dos elementos que faltam, que é o interruptor, propriamente queimado, e entre as coisas. Então, vocês têm que cobrar o direito que é de vocês. E a gente tem que batalhar em cima para poder voltar essa responsabilidade para a companhia Força e Luz. Então, o trabalho tem que ser deles, não da responsabilidade da administração, do prefeito, no caso, e toda a população paga por isso, não é verdade? Então, está esse sofrimento em bairros que estão muito escuros. E quantas pessoas ligam reclamando, faz 3 meses que eu liguei, 4 meses. Infelizmente, a situação que nós estamos passando é isso que vocês estão vendo, não é verdade? Então, a gente fica até muito preocupado, o tanto de buraco que tem. Porque, das vezes, eu ando na rua, esse dia até levei uma pedrada, o caminhão passou e me jogou uma pedra longe. Realmente, está muito preocupante. Então, nós temos que solucionar o problema. Todos nós temos que se unirmos para poder solucionar esse problema. Então, se não tiver recurso, como é que nós vamos trabalhar? Entendeu? Então, eu peço um pouquinho de paciência da população. Sei que está muito difícil. A gente anda muito aí, eu estou cobrando muito o prefeito. Então, é que ele fala, eu não dou conta, mas infelizmente a obrigação nossa é vocês pedir e a gente passar para frente, tá certo? Então, na medida do possível, está dando para poder fazer, o prefeito está fazendo. Então, acho que um pouquinho devagar, que Deus iluminando nós, vai dar tudo certo para passar essa crise que nós estamos passando aí. Perfeito. Ainda com relação à questão dessa possibilidade, né, Boy, de trazer recursos e parcerias para o município, né, sempre tem essa possibilidade de estar em São Paulo ou em Brasília e aproveitar esse tempo lá e tentar visitar outros deputados, outros ministérios. Essa é a sua ideia também? Sim. Acho que 2 dias, talvez, a gente vai chegar, eu vou sair daqui amanhã, tipo 5 horas da manhã, porque eu quero aproveitar o máximo que eu posso. E chega lá, tem toda uma demanda para eles poderem atender a gente, não é verdade? É a mesma coisa quando você vai no médico ou numa UPA. Então, você marca 2 horas, vai te atender às 4. Então, esse é o procedimento. Por quê? Porque eles têm a agenda deles também, não é verdade? Então, amanhã eu vou ser muito radical, dia 23 e 24, eu vou cobrar deles, depois eu vou passar para a população, tá certo? Eu vou estar atento o que esses deputados vão fazer para nós, para nosso município, porque agora nós precisamos da ajuda deles. Essas emendas que vai ser liberada aí, espero que eles lembrem na nossa cidade de Batatais, não é verdade? Então, a expectativa minha é essa, correr atrás desses benefícios e tentar trazer algo para a minha cidade, porque eu não posso prometer que eu vou trazer, simplesmente eu vou pedir. Não é verdade? Agora, cabe a eles encaminhar para nós ou não. Agora, se nós não fazermos isso e corrermos atrás, a gente nunca vai trazer benefício para a nossa cidade. Espero que os deputados que são bem votados em nossa cidade, que possam rever e ver o que pode ser feito para a nossa cidade, não é verdade? Então, acho que eu estou muito ansioso para isso, eu tenho certeza que Deus vai nos ajudar, que algum deputado vai lembrar da nossa cidade. E lembrar só uma coisa que a gente tem que deixar clara, porque muitas vezes é assim, né? A gente ouve, e ano que vem é época de eleição, a gente vai ouvir isso a rodo, né? Um monte de gente chegando aqui falando assim, não, eu vou destinar tal verba, olha, eu destinei, né? Uma coisa é destinar, outra coisa é a verba chegar. Isso. Né? Então não adianta o deputado prometer e não cumprir. Eu acho que a gente tem uma ética como político, você nunca promete, quando você promete, você tem que cumprir.
Não é verdade? Então, o trabalho meu, eu sou muito transparente nessa parte, porque vocês que estão nos ouvindo agora, os munícipes, presta bem atenção, procura valorizar sempre o teu voto lá na frente, mesmo que não mereça a confiança do amigo boy, independente disso, porque quando eu entro na política, eu entro para fazer um bom trabalho e ajudar aquelas pessoas que realmente precisam e confiam na minha pessoa. Então, hoje eu estou aqui de peito aberto, como simples, humilde igual vocês, e analisa cada um dos deputados que prometeu, que veio pegar votos, que vocês veem, tem deputado que pegou mais de 7 mil votos e veio caindo, que depois eles não votam mais aqui na nossa cidade. Então, presta bem atenção nisso que eu estou falando para vocês, estão me ouvindo. Analisa cada um passo a passo e o ano que vem vocês decidem se merece a confiança de vocês ou não. Perfeito. E, boy, como é que você tem visto aí a questão da rotina do nosso legislativo, né? A gente tem visto o volume de pauta sempre grande, às vezes até com sessão extra, para dar conta aí de todas as discussões. É que nem das vezes a gente que já vai para o terceiro mandato, Dami, e a gente tem que fazer matéria com mais qualificação, na verdade, porque das vezes eu fico olhando certas matérias, está certo como o município, mas tem coisas mais importantes para a gente correr atrás, não é verdade? Então a matéria está vindo muito ao mesmo tempo, e a hora que chega no Poder Executivo, não tem como ele atender todo mundo. Então ele vai pegar aquelas questões mais críticas, na verdade, para poder solucionar. E das vezes costuma o requerimento, as indicações, demorar para dar a resposta para a gente. Então nós temos que entender isso. E outra coisa, vamos trabalhar com mais intensidade, fiscalizar mais. Aquele vereador que precisa de alguma coisa, liga direto para o prefeito, porque às vezes tem coisas que você consegue resolver sem por requerimentos. É o que eu estou fazendo. Não é verdade? Então o trabalho nosso é esse. Então tem que fazer requerimento, faça. Só que a demora é muito grande. Se puder antecipar e automaticamente procurar o prefeito ou o responsável do secretariado, que possa solucionar esses problemas, porque até que ele chega esse documento, até que ele manda a resposta, não consegue fazer, entendeu? Então eu gostaria que os vereadores que estivessem me ouvindo agora, procurar o prefeito e cobrar, porque a obrigação nossa é cobrar do prefeito. E procurar sempre falar para ele, Zé, tem isso ali, isso aqui é mais urgente, é o que eu faço. Às vezes eu vejo coisas críticas, aí o que eu faço? Zé Luiz, gostaria que você fosse solucionar o problema, porque eu tiro lá, mando no WhatsApp, e graças a Deus está dando certo. É o que eu estou fazendo, acho que todos os vereadores deveriam fazer a mesma coisa também. Oswaldo, parabenizando pelo trabalho, boy, pelas iniciativas e por tentar buscar, nesse momento tão difícil, recursos e opções para a cidade. Te agradeço, Oswaldo. O trabalho nosso é esse. Nós temos que correr 24 horas, Oswaldo, porque agora é a hora de nós pedir apoio para aquelas pessoas que estão lá em cima, na verdade, nossos deputados. Então, eu vou em cima e tenho certeza que, pela simplicidade da educação que a gente chega pedindo, então, dificilmente eles vão falar não. Pode até ser que não atenda, mas pelo menos vai ter aquela luzinha no fundo do túnel que possa nos, quem sabe, Deus iluminar, que manda alguma coisa para a nossa cidade. A Cristina aqui parabenizando pelo trabalho, boy, e falando exatamente uma coisa que nós comentávamos, né? Ano que vem, com eleições, começam a despencar deputados de todo que é lugar e como se tivessem feito mundos e fundos para a cidade, mas que, na verdade, só prometem e nunca cumprem nada para o município. Agradeço você, fica atento, analisa bem direitinho, valoriza teu voto, não é verdade? Porque você vai votar com a tua consciência e ver se realmente as pessoas que vêm aqui, na época de eleição, pedir voto, se merecem a tua confiança, porque não adianta a pessoa vir pedir, pois promete, não cumpre e vai embora, só vem aqui de 4 em 4 anos. Então, parabéns e procura sempre nesse raciocínio e Deus vai te iluminar, que você vai pôr uma pessoa que realmente vai nos abençoar aqui na nossa cidade e trazer recursos para a nossa população. A Maria Odete aqui parabenizando também, boy, e colocando essa questão que você estava falando aí a respeito da triagem para a aposentadoria e dos exames, né? Que é um absurdo o que está fazendo com a pessoa, que muitas vezes não tem nem condição de saúde, né? E é por isso que está afastada do trabalho e que é obrigada a ir para outra cidade para passar por um exame. Tenho certeza, porque você que está me ouvindo agora, até te agradeço, porque o trabalho da gente é um trabalho social muito forte, e a gente tira essa experiência pela gente mesmo. Então, você trabalha 35, 40 anos, e da vez acontece, da vez de você se afastar por um problema de doença muito grave, e você chegar para fazer uma perícia para poder receber o benefício, e pegar essa dificuldade grande que nós estamos passando. Então, é um absurdo o Batatais não ter. Então, você pega Morro Agudo, você pega Orlândia, você pega as cidades menores, tem, Batatais não está tendo. Então, está tudo errado. Então, o que está acontecendo? Porque eu tenho quase certeza, você que está me ouvindo, isso é tudo coisa política. Então, eu vou levantar isso a fundo.
eu tenho que solucionar esse problema, tenho certeza que vocês vão me ajudar muito, porque na hora que você mais precisa, você não tem uma resposta. Então, você que está me assistindo, que fez a pergunta agora, imagina você sair daqui para ir Sertãozinho, Franca, ou Ribeirão Preto, e às vezes um detalhezinho que falta, você tem que voltar para tornar, repetir. Então, essa pessoa vai chegar num certo ponto, não tem mais condições de fazer isso. Então, o direito de você como cidadão é ter o benefício teu, sim. E outra coisa, quando você for procurar a Previdência Social, o INSS nosso, tem que ter alguém qualificado para poder fazer a perícia em você, um médico identificado e que possa fazer todo esse trabalho. Gente, será que é tão difícil fazer isso? Não é possível. Então, a falta de pessoas com mais sinceridade, pessoas com mais transparência que venham e solucionem o nosso problema, independente de político. Então, eu vou cobrar dos deputados, então tenho certeza que alguma coisa de bom a gente vai trazer para a nossa cidade. Perfeito. E é uma colocação pontual aí que eu acho interessante, né, Boy? É como se fosse, de fato, uma operação para retirar benefícios, né? Dificultar para que a pessoa não tenha acesso ao benefício. Eu acho que o cidadão brasileiro hoje está muito discreto na parte geral dos políticos, em geral. Né? Tanto faz de cima para baixo, de baixo para cima, e concordo plenamente, porque a hora que você precisa, meu cidadão que está me ouvindo agora, essas dificuldades nós sentimos, entendeu? Então, eu como cidadão batataense, eu fico entristecido quando eu estou lá no INSS observando e ver aquelas pessoas deficientes procurando a dificuldade, não tendo aquele ajuda, sabe? Então, esse dia eu estava lá, um deficiente, para poder subir lá, a pessoa dava ordem, não tinha vaga para deficiente. Então, a gente fica sensibilizado para essas partes, não é verdade? Porque a hora que você chega lá, dificuldade, sabe? Não tem funcionário adequado para poder atender, está nessa crise brava. Então, aquilo ali é um órgão de competência estadual, não é verdade? Então, aquilo ali que está fazendo, ninguém está fazendo nada de graça. Então, tem que ser um pouquinho mais de carinho com a população, tem que ser um pouco mais humano, que possa realmente identificar e poder ajudar pessoas que realmente procuram. A crise que nós estamos passando é difícil, mas é um direito do cidadão que contribuiu com mais de 30, 40 anos, e a hora que precisa dessa hora desse benefício para sobreviver, passa esse impasse, tem essa barreira, não consegue fazer. A perícia tem que sair para as outras cidades, saindo viajando, tem pessoas que não podem, a dificuldade é muito grande. Então, nós temos que trazer esse problema para nós e resolver dentro da nossa cidade. Eu acho que tenho certeza que só depende daquelas pessoas que realmente tomam conta desse ambiente para poder solucionar para nós. Então, vou cobrar, você pode ter certeza que eu estou indo para lá. Pela informação que eu tenho, acho que é o deputado Baleia que pode nos ajudar nós aqui. E eu estou fazendo o ofício, vou entregar pessoalmente para ele ver o que ele pode fazer para a nossa região para poder solucionar esse problema. Também na questão, hoje, Boy, né, que se fala muito aí, a gente está falando dessa questão da terceirização dos serviços, né, que tudo tem sido repassado para o município, num período que caiu a arrecadação. Né? Então, além de tudo, você tem menos recursos com mais cobranças em cima. Das vezes a população não sabe. Hoje, a arrecadação anual é em torno de 165 milhões de reais. Para tocar o município tinha que ser em torno de 180. Isso, então você pega nas imprensa, você vai lá, por exemplo, a água, mais de 10 milhões. Eu não vou ficar citando outras coisas, porque senão a gente vai até assustar a população. E das vezes aquela pessoa mais carente é o que anda em dia. E a pessoa que tem um poder mais aquisitivo vai levando o negócio com a barriga. Entendeu? Então nós temos que saber administrar isso aí, porque se não entrar, não tiver caixa, como é que você vai tocar o município? É difícil. É a mesma coisa você, cidadão que trabalha, chega no fim do mês, você tem que fazer a sua despesa, pagar água, força, telefone, aluguel, ainda mais quem paga aluguel, tadinho. E você já viu, hoje o desemprego no Brasil está mais de 13 milhões. Aqui em Badatais nem se diga. Então, quer dizer, a situação é muito crítica. E muita gente daqui de Badatais está trabalhando em Ribeirão Preto, porque aqui não temos capacidade para poder dar emprego para todo mundo. E o que está faltando no nosso município é emprego. Para isso, nós temos que gerar empresas. Para gerar empresas, o que nós temos que fazer? Temos que convidar os empresários para poder trazer benefícios para a nossa cidade. Então, o trabalho nosso é correr atrás, é o que eu estou fazendo. Então, o Boy não promete, eu corro atrás. O que vier, tenho certeza que a população está escutando e vai entender o que eu estou dizendo. André coloca uma questão prática aí, né, Boy? E fala até de um ramo que você atua aí, né? Hoje nós vemos um número gigantesco de imóveis à venda ou para alugar, seja imóveis comerciais ou familiares aí dentro da cidade, que mostra a dificuldade do momento. É importante até, André, eu te agradeço por você tocar nesse assunto, porque a gente está na área já faz 12 anos. A parte imobiliária,
chegou num patamar que não tem condições mais. Vou te dar um exemplo, aquele coitadinho comprou um terreno no Jardim dos Ipês, né? Um exemplo. Comprou, estava empregado, paga lá R$ 550 por mês. Aí tira a despesa, um aluguel, uma coisa que ele paga, resultado. Aí o que acontece? Manda esse cidadão embora, o que ele vai fazer? Vai devolver o terreno e vai perder tudo que ele pagou. Não é verdade? Então, essa situação a gente fica até meio entristecido, porque a pessoa trabalhou a vida inteira tentando ter uma casinha para morar, e você começa, quando você nasce, o que você pensa? A tua mãe gera teu filho, você cresce, começa a estudar, depois se formou, o que você pensa? Tem uma família. Dessa família, você quer ter uma casa para morar. Isso é um benefício, são 4 coisas importantes na vida da gente. E até que você não chega àquele ponto final que eu vou ter uma casinha para você morar, porque amanhã depois, aquele ali teu ninguém te tira. Só que, infelizmente, você pega hoje mais ou menos uma média de 70% não consegue. Então, a gente faz a estatística, André, eu quero te agradecer pela essa bela pergunta. Infelizmente, os imóveis estão caindo. E hoje não tem cacique, por exemplo. Como é que uma pessoa vai pagar um aluguel de R$ 800? Fala para mim. Quem ganha R$ 1.800, R$ 2.000. Então, você conta no dedo quem ganha acima mais de R$ 2.000 em Batatais. Então, é difícil, não é verdade? Então, a gente fica até meio assim repressivo de ver essa situação que está passando, nós que estamos passando, e aquelas famílias mais carentes que realmente precisam disso. Não é verdade? Então, a gente tem que ter outra alternativa. Qual a alternativa? É correr atrás e trazer emprego para a nossa cidade. Na questão pontual aí da geração de empregos, né, o que o Miguel aqui questiona, né, nós temos visto problemas em todas as cidades e problemas que se repetem, né, a questão do emprego, a questão da qualidade do asfalto, a questão da iluminação pública, não são exclusivos de Batatais e quem viaja pela região acaba vendo isso, né? Como conseguir contornar essa questão que não é um problema só da cidade, mas de todo o país? Olha, é uma pergunta muito interessante, porque hoje, a situação que o brasileiro está vivendo hoje, você começa a pegar essas corrupções de cima para baixo, e eu tenho orgulho hoje, eu, boy, de ser vereador na minha cidade, porque acho que no Brasil a nossa Câmara dá muito exemplo. Me aponta quando teve algum desvio a Câmara Municipal de Batatais. Então, a gente é muito rigoroso. Então, não só nós, mas todo cidadão tem que fazer isso. Trabalhar com dignidade, com honestidade, porque você que me colocou na Câmara está pagando o meu salário. E eu tenho que contribuir daquilo que vocês estão confiando na minha pessoa. Não é verdade? Então, a gente está vendo a situação que está geral no mundo, não só no Brasil, no mundo inteiro, e a gente não tem como, nós temos que fazer o quê? Trabalhar para superar essa crise. Então, esse ano não vai ter crise, o ano que vem vai ser a crise, vai continuar, então não vai demorar um patamar para poder nivelar, tá certo? Hoje você pega o déficit brasileiro, é mais de 170 bilhões, eu nem sei o que é isso, não é verdade? Então, a tendência é ultrapassar esse valor. Até para onde nós vamos ficar? Porque nós estamos ficando refém dessa dívida, porque nós somos avalistas dessa dívida. Se nós não pagar nossos impostos, o governo não vai superar essa dívida que nós estamos devendo. Isso é real, gente. É a mesma coisa você avaliar para uma pessoa, se ela não pagar, quem vai pagar? É você que tem que pagar. Então, só para você entender o resumo da pergunta, né, Marco? Para poder a pessoa entender. Então, nós temos que trabalhar com o pé no chão hoje, gente. Se você ganha 1.000, gasta 900 e guarda 100 para a hora da precisão você ter. Então, essa é a minha sugestão para todos vocês. Uhum. Vanessa aqui parabenizando pelo trabalho que efetua junto à Câmara e também junto à população, boy, dizendo que é sempre importante as suas visitas nos bairros. Olha, até o pessoal fala que eu sou que Deus a tenha um Filipinho, porque eu ando os 4 pontos da cidade, procuro dar atenção para todos, não é verdade? Só da gente chegar e olhar no cidadão batatataense e dar atenção, é o que eu posso fazer, dar atenção, escutar e cobrar. Não é verdade? Porque quem me conhece sabe, a gente faz um trabalho bem qualificado, o trabalho social que eu faço é maravilhoso, sabe? Acho que Deus me deu esse dom para isso. E eu não preciso de política, gente. Eu preciso, sim, de você confiar na minha pessoa e eu cobrar de realmente que nós temos que cobrar, porque a gente tem força. Em todos os lugares que você vai com simplicidade e humildade. Então, eu sou um cara mais simples que Deus que me conhece. Então, aonde que eu chego, eu sou muito bem recebido, por quê? Pela educação que meu pai e minha mãe me deu. E tem que ser assim, não é porque eu estou lá, eu sou mais do que aquilo, não, pelo contrário. Eu estou lá, eu sou menor do que você que está me escutando. Por quê? Eu dependo da tua pessoa, e é assim que funciona comigo. Agradeço a vocês todos.
Paulo aqui, boy, perguntando se você é a favor ou contra a realização do carnaval. Olha, o carnaval, eu sou a favor do carnaval, sim, porque é uma coisa que traz um benefício para a nossa população. Nós, pessoas mais humildes, mais simples, quando vem essas festas de carnaval, você sai um pouco daquele pesadelo, o que você vai fazer? Distrair um pouco, não é verdade? Mas desde que faz um carnaval com bastante transparência. Nada de bagunça, certo? Porque às vezes a pessoa extravasa, não é verdade? Então o carnaval sim é um benefício da nossa cidade que é muito importante. Eu gosto do carnaval, como muitos batataenses gostam do carnaval, eu jamais sou contra uma festa na nossa cidade, desde que faz com transparência e com muita segurança para não prejudicar pessoas lá na frente. Sem dúvida. Boy, eu quero agradecer a participação aqui com a gente, deixar o programa sempre à disposição e esperar aí que a gente tenha sucesso aí com a sua viagem a Brasília, com mais ações, recursos e projetos para o município. Bom, Luciano, quero agradecer você, toda a equipe, o cidadão batataense, a gente que, às vezes eu começo a falar, eu começo a chorar, porque faço parte da família batataense, eu quero trazer esse pessoal para dentro do meu coração, é o que eu faço. Quero agradecer a todos vocês que confiam na minha pessoa, porque da onde que eu vim, Luciano, para onde que eu estou, só agradeço a Deus. E a você que confiou no amigo boy. Então, peço desculpa de alguma coisa, das vezes que eu não fui mal compreendido ou bem compreendido, e que vocês precisam de um amigo, botar à disposição, que Deus abençoe todos vocês e valorize a tua família, porque a família da gente é a coisa mais importante dessa vida. Que Deus abençoe a todos. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui, tá certo? Lembramos que 18h30 temos Cidade na TV. Voltamos, como sempre, amanhã, logo após Fique Sabendo, com mais um Educador em Entrevista. E você fica agora na companhia da TV Brasil.